Ok, nós estamos em 2 Crônicas 20 ainda, mas agora estamos numa outra parte desse capítulo. Na outra aula nós falamos sobre a conclusão de todas as lições que Josafá e o povo de Israel aprendeu durante esse livramento, que é a história principal, né, do capítulo 20. Mas agora no final do capítulo 20 nós temos uma espécie de avaliação final do reinado de Josafá. Tem duas avaliações diferentes. Uma está aqui em 2 Crônicas 20, que seria no final, depois que esse relato de Crônicas conta toda a história de Josafá, e aqui no final de tudo ele faz um resumo e uma avaliação. No livro de Reis, que é o texto paralelo, não tem muita história sobre Josafá, tem pouca coisa, mas tem também uma avaliação. A gente vai ficar, nós vamos comparar as duas. A de Reis é um pouquinho, apesar da história de Josafá ser mais em Crônicas do que em Reis, o resumo, a avaliação de Reis é um pouquinho mais completo, mas tem muitas coisas que são bastante semelhantes. E aqui nessa listinha aqui, que alguns estão falando que precisa de binóculo para enxergar, né? Nessa listinha aqui nós vamos resumir, nós vamos juntar as coisas que tem nas duas avaliações. Mas primeiro vamos ler aqui então no texto bíblico, em 2 Crônicas 20, depois nós vamos ler a outra avaliação em 1 Reis. Então aqui terminou a história do livramento, no versículo 30, onde fala: e o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu repouso em redor. Então essa parte, essa é a conclusão da história do livramento de todos aqueles exércitos, e o que veio como consequência, que Deus deu a ele paz em redor de todas as nações. No versículo anterior fala que veio o temor de Deus sobre todos, por causa do que Deus tinha feito. Aí no versículo 31, então, faz esse resumo. Normalmente, o resumo e a avaliação, não tanto o resumo, mas uma avaliação, normalmente isso se encontra no início. Cada rei, quando vai contando, tanto de Israel como de Judá, nesse período do reino dividido, cada rei, ele começa fazendo uma avaliação. Nós já vimos isso, comentamos sobre isso várias vezes. No reino das 10 tribos, no reino de Israel, eles comparam todos os reis a Jeroboão, ao primeiro rei do reino dividido. Então todos os reis de Israel, do reino de Israel, das 10 tribos, todos esses reis são comparados com Jeroboão, né? E todos, invariavelmente, andaram nos caminhos de Jeroboão. Não teve nenhuma exceção. No outro reino, no reino de Judá, onde tem a descendência, a linhagem de Davi, todos os reis são avaliados de acordo com Davi, se andaram ou não no caminho de Davi. Mas nem todos citam o nome de Davi, mas todos eles são avaliados se eles foram, e a gente já comentou que tem 3 tipos de avaliação, né? Tem o bom, tem o ruim e tem o mais ou menos, né? Então, tem 3 tipos de avaliação. Essa avaliação em Crônicas aqui está vindo no final, não no início, no final. Então, o versículo 31 diz assim: assim reinou Josafá sobre Judá. Era da idade de 35 anos, quando começou a reinar. 25 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili. Andou no caminho de Asa. Então aqui está comparando Josafá com o pai dele, Asa, que nós já temos uma avaliação anterior, que andou nos caminhos de Davi. Andou no caminho de Asa, seu pai, não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então, primeiro ponto aqui da avaliação de Josafá é que ele andou no caminho do Senhor. Aqui o ponto de referência é o pai dele, Asa. Então ele andou no caminho do Senhor como seu pai Asa. E nós temos a avaliação de Asa, que Asa andou nos caminhos
nos caminhos de Davi. Josafá, também é bom mencionar que no capítulo 17, segundo Crônicas, também faz uma avaliação de Josafá no início do reinado dele, e nessa avaliação compara Josafá a Davi. Se você quiser olhar, é 17, versículo 3. O Senhor foi com Josafá porque nos primeiros anos, ou ele andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai e não buscou os Baalins. Então, Josafá já tinha sido comparado a Davi também. Então, primeira avaliação de Josafá é que ele andou nos caminhos de Davi, também nos caminhos do pai dele, Asa, e também já mencionamos que mesmo na história de Judá, que teve vários reis bons, vários reis que andaram com Deus, mas é uma coisa não muito comum, não comum, aliás, bom mesmo, porque tem os bons e tem os mais ou menos em Judá, bons mesmo em sequência, pai e filho, são só esses dois. Todos os outros que foram bons, não mais ou menos, que foram bons, eles vieram intercalados, um rei ruim, um rei bom. Então, ter um pai que era fiel a Deus, totalmente fiel a Deus, como Asa, e um filho que fosse fiel a Deus, isso é só aqui com Asa e Josafá. O que é uma coisa ruim, porque significa que só Asa, nem Josafá, que o reinado dele, em certo sentido, superou do pai dele, mas só Asa criou um filho nos caminhos de Deus, nesse tempo de reino dividido. Então, só ele que realmente teve um filho, o próprio Josafá, como nós vamos ver. O grande defeito de Josafá foi que ele fez alianças erradas. Esse último ponto aqui, ele fez mais de uma, ele não fez uma aliança errada, ele fez 3 alianças erradas. Então esse era o grande problema de Josafá. Ele fazia, Deus repreendia, ele fazia de novo, ele fez 3 vezes, 3 reis diferentes de Israel, ele fez alianças erradas. E essa aliança errada que ele fez, no casamento, Josafá não casou com alguém de Israel, ele arrumou um casamento para o filho dele. O filho dele casou com a filha de Acabe e Jezabel, e isso foi a ruína do filho de Josafá e trouxe muitos problemas para o reinado de Judá. Então, esse era o grande problema dele. Então, mas é uma coisa muito triste pensar que em todo esse tempo de reino dividido, só nesse caso que um pai deixou um filho andando nos mesmos caminhos. Então, ele andou nos caminhos do Senhor, versículo 32, não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Versículo 33, contudo, os altos não se tiraram. Então, é o número 2 aqui, segundo item na avaliação que as Escrituras fazem de Josafá. Segunda avaliação, ele não tirou. Aqui no texto bíblico tem uma diferença entre o que está escrito aqui e o que está na Bíblia, tá? Claro, se tiver uma diferença, fica com a Bíblia, tá? Mas eu vou explicar por que eu mudei aqui. Contudo, os altos não se tiraram. Na Bíblia não fala se eram alguns ou poucos, mas nós vamos voltar nesse assunto depois e vou mostrar que no início do reinado de Josafá, ele tirou altos. Então, por isso que eu coloquei, ele não tirou todos os altos. Ou, se você estiver anotando, você pode até colocar uma outra, que a Bíblia não fala isso. Josafá tirou altos, mas não tirou todos. No início do reinado de Josafá fala, ele tirou os altos. No final da avaliação fala assim, Josafá foi um rei muito bom, contudo, isso aqui é uma observação, uma ressalva, Essa aqui é uma observação negativa. Ele foi bom, mas... sempre que eu falo essa palavra mas, eu lembro, alguns acho que já ouviram, aquele irmão judeu, ministrando, ou alguma gravação dele, eu acho. Ele fala que
Esse mas é uma palavra terrível, porque é mais ou menos, acho que ele estava falando nessa mensagem, estava falando sobre as cartas às igrejas no Apocalipse. Então lá o anjo escreve para a igreja, então tal igreja, Éfeso por exemplo, vocês têm muitas coisas boas, vocês têm sido zelosos, vocês têm guardado meus caminhos, vocês têm ensinado, vocês têm rejeitado falsos apóstolos. Estou falando da primeira igreja, mas tem várias igrejas que seguem mais ou menos esse padrão. Fala várias coisas boas, mas depois fala assim, mas tenho algo contra ti. Ele falou assim, ele falou de uma forma tão dramática, aquilo ficou gravado para mim, pelo menos ficou gravado para sempre. Ele falou assim, se eu estiver diante de Jesus, naquele dia, e Jesus falar, você pode entrar, você é aceito, você foi fiel, você guardou os meus caminhos, você foi vitorioso, mas, ele falou assim, isso quase que vai tirar todo o gosto de ser aceito por Jesus. Você pode entrar, mas eu tenho algo. Tem algo que está errado, tem algo no seu histórico. Claro, alguém vai chegar lá e não ter um mas que poderia ser falado? Claro que não. Mas esses senãos, essas ressalvas, elas podem ser tiradas. Como? Pelo arrependimento. O arrependimento apaga, não é isso? Claro, ninguém vai chegar lá e não ter um mas. Ninguém. Mas ele pode ser retirado. O problema do último dia de ter o mas é que não foi tirado, não foi arrependido, não foi apagado do seu histórico. Você foi condenado, você tem no seu histórico policial, você tem umas manchas, mas quando Jesus perdoa, ele tira, aquilo não existe mais no nosso histórico, a não ser que não haja arrependimento. Então, aqui Josafá, um cara, eu tenho mostrado principalmente nesse capítulo 20 de Crônicas, como Josafá é um modelo de liderança, é um modelo de como agir no momento de crise. Esse capítulo é um capítulo fantástico para você tirar aquelas lições que a gente enumerou na aula anterior. Mas ele tinha alguns problemas, né? O pior é esse número 5, esse é o pior. Mas esse 2 também é um problema. Mas vamos ler o que o versículo diz ainda. Versículo 33. Contudo, os altos não se tiraram. A minha tradução fala, e o povo? Acho que tem uma que fala assim, por que o povo? Ok? Então, na verdade, esse problema aqui tem alguma culpa? Josafá tem alguma culpa com isso? Pode ser que sim, mas até não está manchando muito o histórico de Josafá, porque ele começou o reinado dele tirando os altos. E nenhum momento na vida de Josafá diz que ele voltou a querer os altos. Não, isso aqui não foi tanto o problema de Josafá, isso foi um problema mais do povo. O povo, porque o povo ainda não tinha disposto o coração para com o Deus de seus pais. Não tinha disposto inteiramente o seu coração. Nós temos falado também sobre esses 2 fatores importantes, que é avivamento, que aconteceu mais com o pai de Josafá, Asa. Asa é mais o homem de avivamento. Deus operou avivamento no tempo de Asa. E Josafá foi mais o homem da reforma. E isso é significativo, porque no tempo de Josafá, tem esse grande livramento que acabou de relatar no capítulo 20, mas não teve um mover, a gente pode dizer assim, que no tempo de Josafá, não houve assim um momento muito forte de avivamento. O que faz o avivamento? Exatamente o que está faltando aqui, dispor o coração para servir a Deus. Você pode reformar, você pode ensinar o povo, você pode dizer
É preciso voltar para Deus e tem que fazer as coisas conforme Deus quer. Os altos, a manutenção dos altos. Não, nós vamos, hoje, eu só quero terminar essa lista, terminar essa avaliação. Nosso foco hoje vai ser exatamente esse ponto aqui. Que são os altos e por quê? E como é um assunto recorrente na história de Israel, eu já falei sobre isso em outras aulas, talvez alguns não estiveram presentes. Isso vai voltar várias vezes. Isso é um assunto muito citado, os altos. Mas só para já ficar mais ou menos essa distinção na sua cabeça. Os altos não são a mesma coisa que idolatria. Idolatria é um assunto muito forte em todo o Velho Testamento. O grande problema do povo de Israel não ser fiel a Deus, Deus querendo um povo para cumprir seu propósito na terra, Deus em busca de um povo fiel, e esse povo, como os profetas muitas vezes comparavam, agindo como uma mulher prostituta, agindo como uma mulher infiel. Em vez de servir só a Deus, eles se desviavam após outros ídolos. Isso é um grande problema, e uma das coisas, são vários temas fortes na história bíblica, e esses temas fortes me chamam muita atenção. Eu não creio que eu tenha entendido o que significam isso, o que essas coisas significam para nós hoje. Então, é um dos meus maiores objetivos. Por que eu fico tanto tempo estudando isso, trazendo estudos sobre a história do Velho Testamento? Por quê? Porque nessa história do povo de Deus, nós descobrimos o plano de Deus, mas nós também descobrimos os problemas. Quais são os problemas do povo de Deus do Velho Testamento? São os mesmos hoje, eles têm uma capa diferente, uma aparência diferente, mas são os mesmos problemas. E às vezes não é algo tão óbvio como nós pensamos. Idolatria não é tão simples para eu e você entendermos como parece. Não é só pensar sobre povos pagãos, ou sobre a Igreja Católica, ou outra prática que você diz, isso é idolatria. Não é só isso, aliás, não é isso, é algo muito mais profundo que isso. Então, quando eu vejo tantas vezes idolatria no Velho Testamento e tanta dificuldade do povo se livrar da idolatria, eu pergunto para Deus, e qual é o nosso problema hoje? Por que é que nós também hoje, como igreja, como povo de Deus, indiferente do tipo de igreja, do tipo de prática que nós temos, por que nós também não somos fiéis a Deus? Por causa da idolatria. Então, isso é um assunto. Agora, os lugares altos não é um assunto muito ligado, porque o que eles faziam nos lugares altos? Nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas era o lugar da idolatria. Mas idolatria é uma coisa, o lugar onde se praticava era outra coisa. Então, isso que a gente quer voltar a examinar hoje. A gente já falou em outras partes do nosso estudo, por exemplo, quando rei Salomão fala, antes dele construir o templo, o próprio rei Salomão sacrificava a Deus nos altos. Então, a gente precisa entender que são esses altos. Então, Josafá, ele foi zeloso em tirar os altos. E por isso que eu coloquei, ele não tirou todos os altos, ou, acho que eu não terminei aquela frase, né? Ou, em vez de falar todos os altos, você pode dizer assim, Josafá tirou os altos, mas o povo voltou. Porque raciocine junto comigo uma coisa muito simples. Idolatria é fazer, no Velho Testamento, o aspecto visível, o aspecto concreto da idolatria, eles faziam uma imagem, aí tinha aquelas coisas, né, que já mencionamos também, aquele tronco de madeira que fazia azerar, e tinha várias práticas relacionadas à idolatria. Então tinha o ídolo, tinha o poste ídolo, tinha azerar, tinha essas coisas que tinham os altares feitos para os deuses falsos.
que lembra quando Asa começou, o reinado dele, que veio o grande avivamento no tempo de Asa? Como é que Asa começou o reinado dele? Quebrando altares, quebrando postes ídolos, quebrando tudo que fazia parte da idolatria. Agora eu pergunto para você, tirar um ídolo, tirar um altar, é relativamente fácil. Agora, como é que você faz para tirar um lugar alto? O lugar alto é exatamente o que a palavra significa. Não é nenhuma coisa difícil de entender. Em cada cidade, e isso tem na cidade do Brasil, né? Tem em outros lugares, é um costume que vem de muito tempo. Talvez no lugar alto você pense que está mais perto de Deus. Tem uma atração por fazer um templo, um lugar de adoração no lugar alto. É a coisa mais, a maior tendência que você tem em todos os lugarejos, em todos os lugares onde tem algum morro, algum lugar mais alto. O lugar mais alto da cidade é o lugar onde você vai construir um lugar de cultuar. E era esse era o costume deles. Eles pegavam um morro, uma elevação, um lugar que era mais alto, e lá eles faziam um lugar para adorar o Deus falso, mas poderia também ser usado para adorar a Deus. Às vezes os lugares altos, aqui não fala especificamente, mas na maioria das vezes que tinha um rei que servia a Deus, mas não tirava os altos, o texto costuma dizer o seguinte: o povo não acabou totalmente com os altos, mas eles sacrificavam somente a Deus. Então, o lugar alto não é idolatria. É possível usar o lugar alto para cultuar a Deus, mas Deus não gosta. Deu para entender? O lugar alto pode ser um lugar para fazer idolatria, mas pode ser usado. Antes a gente fazia esses cultos idólatras, que tinham um monte de coisas, tinha sacrifício de crianças, tinha orgias sexuais, tinha prostitutos e prostitutas cultuais. Então tinha muita coisa abominável a Deus que se fazia nesses lugares de idolatria. Agora imagine só, eles quebravam os altares, quebravam os postes ídolos, eles tinham postes ídolos que eram feitos de troncos e tinha pedras também. Então era para quebrar tudo, tinha altar, tinha ídolo, tinha pedras, né, tipo monumento, tinha uma pedra esculpida e tinha troncos esculpidos também, Azerá. Então tinha todos esses costumes que eram ligados à idolatria. Então eles quebravam tudo isso, mas mantinha o lugar. Vamos usar esse lugar para cultuar somente a Deus. Então, esses altos eram às vezes usados para isso. Mas vamos só completar essa leitura aqui e depois nós vamos voltar então a esse assunto para pelo menos pesquisar, investigar um pouco mais o que seriam esses altos hoje. O que é idolatria hoje e o que é o lugar alto hoje. Precisamos saber as duas coisas. Então, 33. Os altos não se tiraram, mas porque o povo ainda não tinha disposto o coração para com Deus e seus pais. 34. Ora, quanto ao restante dos atos de Josafá, assim os primeiros com os últimos está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani. Esse é um profeta que foi citado já na história, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Olha, só uma observação interessante, você vai encontrar esse tipo de observação muitas vezes sobre os reis de Judá. Sobre os reis de Israel, não me lembro se falou alguma vez, mas sobre os reis de Judá, muitas vezes fala, porque eles contam alguns fatos sobre a vida daquele rei, e no final, que sempre, pelo menos quando é um rei bom, que você queria saber mais sobre ele,
dá uma vontade, fala assim, então, se você, igual uma bibliografia, se você quiser ler mais sobre esse assunto, tem algumas fontes que você pode pesquisar. O único problema é que nós não temos essas fontes mais, né? Então dá vontade, cadê esse livro do rei, de Jeú, né, do profeta Jeú, filho de Anani? Cadê esse livro? Nós não temos esse livro mais. Mas eles citam, e geralmente são profetas, quase sempre. Quem fazia o registro histórico, presta atenção, isso é bem interessante. Quem fazia o registro histórico, quem estava compilando esse crônicas, todo mundo tem mais ou menos uma unanimidade que quem compilou os 2 livros de crônicas foi o sacerdote Esdras, que viveu depois do cativeiro. Então ele pegou, depois do cativeiro, voltou de Babilônia, bem depois dessa época, ele pegou, talvez até ele tinha começado a fazer isso durante o cativeiro, ele pegou todos os documentos que ele tinha acesso como um historiador, o historiador, ele vai pesquisando nos livros e ele vai tirando as informações e ele escreve um livro, ou sobre um período grande ou sobre um período curto, mas o historiador, ele tira das fontes alguns fatos, ele não consegue colocar tudo, e depois ele põe a bibliografia. Eu tirei esses fatos de tal fonte, mas o cara que escreveu, o cara que compilou, quer dizer, Esdras foi quem compilou, ele era um sacerdote, mas o cara que fez os registros, que deu a nós essa visão bíblica, Esdras não tinha condições, anos depois, de fazer essa avaliação. Josafá andou nos caminhos de Deus. Ele não tinha essa informação. Ele pegou essa informação de quem? Quem podia colocar lá, Josafá foi um homem bom, ou Josafá foi mais ou menos, ou Josafá não fez o que Deus queria. Quem podia falar isso? O profeta. O profeta tem a verdadeira visão da história. Muito importante isso. A visão que Deus tem da história. A visão só de fatos, pessoas que são intelectuais, ou estudiosos, ou pesquisadores, e que procuram e que registram, isso é muito bom, muito importante, mas nós precisamos de alguém que possa fazer uma avaliação da história. E essa avaliação, aqui nós temos praticamente sempre o que eles tiravam, as informações que eles tiravam, eram fatos registrados pelos profetas. Os profetas anotavam aquilo que acontecia na vida do rei, porque eles tinham a perspectiva de Deus, eles sabiam o que Deus pensava a respeito do rei e a respeito daquele período da história, o que foi acertado e o que não foi. Então isso só um parênteses interessante aqui para observar. 35. Aí, assim, basicamente, o relatório devia ter terminado aqui, 34, porque normalmente esse resumo final é assim, ele foi bom, ele não foi bom, esses foram os fatos da vida dele, e se você quiser saber mais alguma coisa, leia as obras completas daquela fonte. Acabou. Só que agora nós temos um apêndice, né? Tem mais alguns fatos. E esses fatos, esse 3 e 4, vem de outro relato, que é Reis. Nós já vamos para lá. 3 e 4 a gente pegou de outra avaliação, que não está aqui em Crônicas. Mas aí tem o número 5. Então, esse de Crônicas pula do 2 para o 5. Então, aqui nós temos aí vai contar mais uma aliança que ele fez. Ele já tinha feito uma aliança com Acabe, agora Acabe já morreu e Josafá vai fazer outra aliança. Ele já tinha sido duramente repreendido por esse cara, Jeú. Esse Jeú repreendeu Josafá quando ele voltou da batalha que ele fez junto com Acabe. Jeú que falou com ele. E agora Acabe morreu e Josafá faz de novo.
Nós não vamos ler isso aqui agora, esse finalzinho de Crônicas, porque nós vamos falar sobre essas alianças depois, né, numa próxima aula. Agora vamos para 1 Reis, só para completar para ver de onde que foi tirado esses outros itens. O último capítulo de 1 Reis. 1 Reis 22. Versículo 41. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar. 25 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe, versículo 43, andou em todos os caminhos de seu pai Asa. Tudo isso aqui é igualzinho Crônicas, né? Está seguindo igualzinho. Não se desviou deles, fez o que era reto aos olhos do Senhor. 44. Todavia, os altos não se tiravam, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Aqui também não diz, mas é muito provável que não fosse para ídolos, porque no tempo de Josafá, realmente eles estavam servindo ao Senhor. Tem outros reis que falam especificamente, o povo continuava nos altos, porém somente ao Senhor. Tem outros reis que especificam mais, mas provavelmente era uma situação semelhante. Aí versículo 45 que vem o número 3 aqui, que nós conseguimos aqui. É outra avaliação, outra parte, assim, se você for sintetizar o reinado de Josafá, você tem versículo 45. Josafá teve paz com o rei de Israel. Por que isso foi importante? Digno de nota. Porque no reino no reino dividido, depois de Salomão, nenhum dos reis anteriores, nem o pai de Josafá, teve paz com os reis, com os colegas, que eles eram do mesmo povo de Israel. O reino ficou dividido, 10 tribos em Israel, 2 tribos com Judá. Mas todos os reis anteriores a Josafá lutaram, tiveram guerra. Josafá foi o primeiro homem a fazer paz. Isso não é ruim, isso aqui é bom. Deus não gostava, quando Roboão, que foi o primeiro rei de Judá, do reino dividido, quando Roboão foi fazer guerra com Israel, ele queria fazer guerra, porque eles se separaram contra Jeroboão, Deus mandou o profeta, falou assim, não lute contra seus irmãos. E então, Josafá foi o primeiro homem que estabeleceu paz. Isso é uma coisa significativa e importante. A aliança que foi ruim, mas a paz que ele fez com Israel foi uma coisa boa. Não era para continuar lutando contra os próprios irmãos. Por isso que, nesse grande relato que a gente acabou de estudar com Josafá em 2 Crônicas 20, quando você pede a Deus para estar junto com você nas suas guerras, ou ninguém aqui tem guerra? Ninguém tem guerra? Todo mundo aqui é de paz, não tem guerra com ninguém. Não é para ter guerra com pessoas mesmo, né? Mas quando você está envolvido numa guerra, a primeira coisa, antes de pedir a Deus para te ajudar, é perguntar, essa guerra é do Senhor ou não? Porque se não é do Senhor, não adianta pedir para ele fazer parte, né? Então, Josafá não entrou nesse tipo de guerra. Ele entrou numa outra aliança de guerra que foi ruim, mas nessa guerra ele não fez guerra contra o povo de Israel, os irmãos. Versículo 46. Quanto ao restante dos atos de Josafá, ao poder que mostrou, esse aqui também é um outro resumo. Vai falar de várias coisas que aconteceram durante o reinado de Josafá, sem entrar em detalhes. Quanto ao restante dos atos de Josafá, o poder que mostrou, como guerreou, porventura não está escrito, aqui é outra fonte, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Possivelmente é o nosso livro de crônicas, que em Reis não fala sobre esses episódios que a gente estudou. Então essa fonte a gente tem condições de
de pesquisar. É o que nós fizemos estudando a vida de Josafá em Crônicas. 47. Ele também expulsou da terra o restante, aí depende da tradução, vai traduzir como sodomitas ou como prostitutos cultuais. Não é apenas, não que isso aí seja uma coisa que torna aceitável, mas a questão não era só que eram prostitutos ou prostitutas e sodomitas envolvendo homossexuais, não era só essa questão, era que isso fazia parte do culto que eles faziam ao Deus falso. Então, isso era uma coisa pior ainda, porque aquilo fazia parte. Eu não sei se eu li uma obra, nem lembro o nome mais, mas eu lembro de ter lido uma obra feita, não por um cristão, mas uma obra de ficção sobre essa região palestina, e ele reproduziu nesse livro, ficou uma coisa também muito, muito bem gravado, assim, porque ele descreveu esses cultos, essas práticas sexuais de orgias que o povo cananeu fazia nessa época e que o povo de Israel, povo de Judá, imitava. Então isso era uma coisa muito séria, e Josafá, ele tirou essas pessoas dessa prática. O que ele fez? Expulsou da terra, mandou morar em outro lugar, não sei, mas ele tirou essas pessoas da prática do que eles estavam fazendo. Se eles estavam ali meio encobertos, meio em hibernação, assim, esperando uma outra hora, Josafá fez uma obra para purificar a terra e tirar essas práticas do meio do povo de Deus. E também isso aí nós vamos citar depois essa questão, por que ainda tinha. E depois, no final aqui também, mais uma vez, ele vai falar sobre essa questão da aliança, que nós vamos deixar para uma outra aula. Ok, então, o que eu quero falar com vocês hoje, no tempinho que eu tenho restante, a introdução já foi 45 minutos, né? Agora vai a parte principal, né? Nós queremos falar então agora sobre essa questão dos altos, ok? Lugares altos, nós podemos chamar isso de uma base de adoração. O lugar alto é uma base de adoração. Então isso que eu já falei é que o lugar alto não é a idolatria em si. O lugar alto é o lugar onde eles faziam o culto. E a gente já falou várias vezes sobre alguns desses textos, mas eu quero que vocês tenham paciência, porque pelo menos, eu sempre sinto assim, o significado espiritual deve ser mais ou menos por aí. Mas eu vejo que tem muita coisa que a gente não entende ainda, não sabemos como nos livrar disso. A minha preocupação é a seguinte, porque eu poderia estudar isso aqui por uma curiosidade histórica. Eu gosto disso. Eu queria entender esses costumes daquela época, eu queria entender por quê, o que eles faziam naqueles altos, por que Deus não gostava, assim, ter uma base histórica. Eu ainda não tive muito acesso a mais informação sobre isso, mas eu acho que isso é muito importante. Mas eu estou interessado em mais do que isso. Eu estou interessado em entender hoje quais são os nossos altos, assim como eu falei assim, quais são os nossos ídolos, qual é a idolatria do povo de Deus hoje. Por que nós também não conseguimos nos livrar da idolatria? Então, agora eu quero entender mais sobre o lugar alto. Por quê? Josafá tirou os altos. Como eu falei assim, ele não podia tirar o alto, o morro continuava lá.
Ele não tinha máquinas capazes de nivelar. Agora não tem lugar mais alto, está tudo plano. Agora eu quero ver vocês acharem um lugar alto. Não, ele não tinha como tirar os altos. Quando fala de vários reis, eles tiravam os altos, o que estava dizendo? Ele quebrava os símbolos e os aspectos de culto à idolatria que tinha naqueles lugares. Então, se tinha postes ídolos, se tinha altares, se tinha pedras idólatras lá, ele tirava tudo aquilo. Mas o alto continuava. Ainda era um morro. Lá tinha um lugar plano, um lugar assim adequado, né, para fazer uma reunião, para chegar ali. Então tinha um lugar alto. Então quando fala assim, ele tirava os altos, mas daí a pouco falava assim, eles ainda continuavam. É por isso, né, o lugar continuava. Agora, primeiro eu queria que vocês, eu só vou ler 2 textos em relação, vamos voltar para 2 Crônicas. Eu queria só mostrar tanto do rei Asa, o pai de Josafá, rei Asa e Josafá, os dois, aconteceu a mesma coisa, e até em relação àquele item dos sodomitas. Nós já vimos isso em relação a Asa, não sei quantos estavam naquela etapa do nosso estudo e quantos lembram disso, mas a própria idolatria eu tenho comparado assim aquele mato resistente, tiririca ou outros tipos assim, de planta que você arranca, mas você não consegue tirar todas as ramificações das raízes, então ela brota de novo. A idolatria na nossa vida é algo semelhante. Você trata com a idolatria, você trata com obras da carne, você trata com orgulho. São coisas que você não consegue dizer assim, graças a Deus, depois de 5 anos lutando e buscando a Deus, hoje eu posso falar, realmente estou livre do orgulho. Você já imaginou essa declaração? Estou livre do orgulho, eu me orgulhei da minha humildade, né? Então não é uma coisa que você consegue dizer, estou livre disso. E a idolatria é assim. O rei Asa começou o reinado dele quebrando a idolatria. Aí depois ele teve uma vitória também contra um exército. Quando ele voltou, fala assim, e ele foi tirar mais idolatria. Aí chega Josafá, o filho dele, e fala assim, e Josafá tirou a idolatria. Poxa, mas tira, não acaba. Né? Os lugares altos, a mesma coisa. Então vamos lá. 14, 2 Crônicas 14. Versículo 2. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Tirou os altares dos deuses estranhos. E o que mais que ele tirou? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? 2 Crônicas 14, 3. Ele tirou os altares e tirou o que mais? Os altos, os lugares altos. Quebrou as colunas, cortou os postes ídolos. As colunas são essas pedras, ok? Eles tinham pedras, não sei exatamente o que eles esculpiam nas pedras, e eles tinham postes ídolos, que eram troncos de madeira, que eram também representações, né, de uma deusa, Azerá, e então ele quebrou tudo isso. Então, no início do reinado dele, versículo 5, fala de novo, tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares do incenso, e o reino esteve em paz sobre ele. Então presta atenção, ele tirou idolatria, okay? Tirou altares, tirou os altos, okay? Capítulo 15, o mesmo rei, Asa, 15, versículo 16. O rei Asa também depôs a Maaca, sua mãe, na verdade ela era avó, sua avó, para que não fosse mais rainha-mãe, porque ela fizera uma abominável ídolo Azerá, que era esse poste ídolo, e que
por mais assim, como eu falei assim, eu não entendo muito assim dos cultos que eles faziam, qual que era a representação. Eram tanto Baal como Azerá eram símbolos de fertilidade. Eles estavam em busca de prosperidade, estavam em busca de provisão de Deus, né, nas lavouras e tudo mais. E esse poste ídolo representava uma deusa, mas esse poste Azerá geralmente era esculpido com órgãos genitais masculinos. Então é uma confusão que a gente não entende, mas acho que era as duas coisas, né? O masculino e o feminino juntos para dar fertilidade. Mas era uma coisa abominável. Tinha postes ídolos e tinha postes ídolos. Este que a rainha mãe tinha feito era algo muito, muito abominável. Do jeito que descreve nesse versículo aqui, era algo mais explícito. Vamos dizer que nem todos os postes ídolos tinham essa representação tão clara, mas esse que a rainha mãe fez era algo que fazia mal olhar para ele, era uma coisa tão abominável. E olha quanto tempo que Asa, que quebrou um monte de coisas no reino dele, mas ele não tinha tido coragem até esse momento. Esse momento aqui é já, vamos dizer, no meio do rei. Asa reinou durante 40 anos, 20 anos, não sei quanto tempo que Asa já era rei, e ele não tinha tirado esse objeto particular da avó dele, por causa da posição dela. Ele não tinha arrumado coragem para ir contra essa mulher que de certa forma representava uma influência forte, ela tinha prestígio, sei lá, ela tinha uma posição que o próprio rei não tinha tido coragem. Mas depois de Deus agir na vida deles, na nação de Israel, depois nesse reinado de Judá, de ter tido vitória, de ter tido um avivamento, aí Deus deu coragem para Asa, ele arrumou coragem e foi e quebrou esse poste ídolo. Porque assim, ele depois a ela, não só tirou o ídolo, ele tirou da posição dela. Não tem mais essa posição de autoridade rainha mãe, não tem mais isso. Porque ela fizera uma abominável ídolo, Azerá. Asa destruiu o seu horrível ídolo. As palavras aqui no original são muito fortes. É uma coisa abominável, uma coisa detestável, é uma coisa baixa. Ele tirou esse ídolo, despedaçou e o queimou junto ao vale do Cedron. Agora olha o versículo 17 e compare com o que nós acabamos de ler no capítulo anterior. Embora não tenha tirado os altos de Israel, embora talvez aqui esteja referindo a outros lugares que não fossem exatamente da tribo de Judá, pode até ser entendido dessa forma, mas a ideia é que ele tirou, mas ainda ficou. Isso que eu queria que vocês entendessem, né? Os altos foram tirados, mas mais na frente os altos ainda estavam lá. Agora capítulo 17, vamos ver sobre Josafá. 17, falando sobre Josafá, fala assim, versículo 6, 17, 6. Encorajou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Bom, os postes ídolos, Asa, o pai dele, tirou 2 vezes, em 2 ocasiões diferentes, ele fez uma limpa. E ainda tinha. Ainda tinha. Talvez porque ele tirava e daí os caras iam lá e começavam a esculpar um tronco de novo, aparecia de novo. Ou ele não conseguia achar todos, não sei. Os altos, da mesma forma, eles continuavam lá. Ele tirou o que tinha naqueles altos, mas logo em seguida voltavam. Então, nos 2 casos, de Asa e de Josafá, eles tiravam, mas voltavam. Então, agora rapidamente, nós vamos voltar lá para os livros de Moisés, para a gente entender, só citando, porque a gente já viu alguns desses textos em outras partes do nosso estudo, mas a gente precisa sempre rever isso, porque
Deus não gostava dos altos, porque Deus não gostava dos altos. E o que esses altos tinham de ruim? Se não era a idolatria em si, qual era o problema de ter os altos? Se em vários momentos da história de Judá, que depois a gente vai continuar vendo isso nos outros reis de Judá, várias vezes vai aparecer essa declaração. Então, tal rei, ele era bom, ele serviu ao Senhor, o coração dele era reto diante do Senhor, mas tinha um probleminha. Se fosse idolatria, não seria um probleminha, concordam? Não seria um probleminha. Idolatria é o problema do povo de Deus. É o problema. Mas os altos, era possível Deus falar de Asa. Nós estamos vendo aqui dois casos, Asa e Josafá. Os dois foram avaliados de acordo com Deus como reis de coração íntegro. E tem esse porém. Eles serviram a Deus, porém os altos continuaram. Não era totalmente culpa deles, mas ao mesmo tempo é um porém que Deus está mostrando. Foi bom, mas tinha uma raiz lá que vai voltar a dar problema. Ele estava dizendo isso. Quando ele falava dos altos, no tempo de Asa, no tempo de Josafá, eles não estavam mais sacrificando a ídolos. Eles não estavam mais cultuando Azerá. Não estavam mais fazendo coisas detestáveis. Mas tinham os altos. E o alto para Deus representava aquela raiz maligna. Ela vai voltar a brotar. É só esperar um pouquinho mais que vai voltar a brotar. Então, quando mantinha os altos, e o que eu estou dizendo sobre os altos? Os altos continuavam lá, não tinha jeito de tirar o morro. Mas por que ele falava assim, continuava os altos? Porque eles usavam os altos para fazer um sacrifício, porém a Deus. Então eu vou cultuar a Deus, porém eu vou cultuar a Deus no lugar alto. Qual era o problema do lugar alto? Em primeiro lugar, porque era exatamente, eu estou cultuando a Deus usando um modelo pagão. De onde eles pegaram esse costume de fazer as coisas nos lugares altos? Dos cananeus, dos povos idólatras, dos povos que estavam fazendo algo abominável diante de Deus. Então o que eles falavam? Nós vamos cultuar a Deus, mas nós vamos usar um modelo, nós vamos usar o jeito que os outros povos fazem. Gente, isso é muito amplo, isso mexe com muita coisa, e a gente não tem condições de falar sobre todos os detalhes, mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas para a gente poder analisar aqui. Vamos lá, Levítico 17. Então, uma das coisas principais que era, Deus não gostava do culto feito nos altos, era porque era parecido com o culto pagão. Isso é a coisa mais clara e mais fácil da gente entender, ok? Eles estavam fazendo um culto a Deus, usando o modelo, usando o padrão dos outros povos, das outras nações e de cultos a ídolos. Deus não queria ser cultuado do jeito que os pagãos faziam. Não, faz igual, só que para mim, mas faz igual. Deus não gosta disso. Toda semelhança é mera coincidência, né, com tudo que a gente vê acontecendo na igreja hoje, né? Que jeito que nós estamos cultuando a Deus? Esses dias eu vi uma igreja fazendo assim, uma série de estudos sobre assim, adorar a Deus do jeito que Ele quer.
Olha que tema bonito. Adorar a Deus do jeito que Ele quer. Não sei se eram exatamente essas palavras, mas adorar, cultuar a Deus, descobrir que jeito que Deus quer ser adorado. Ele não quer ser adorado do jeito, só trocando, né? Só trocando. Os outros adoram a outros deuses. Nós vamos fazer tudo igual, só que em vez de Deus errado, nós vamos colocar o Deus certo, né? E tem muitas coisas da cultura, né? Música, cultura, forma de fazer, filosofias, tem muitas coisas que a gente faz assim, não é isso? Esse é um problema. Mas agora eu queria ver esse texto aqui nós vamos ler 2 textos rapidinho, um em Levítico, outro em Deuteronômio, para entender por que Deus já preveniu antes. E Ele falou de um jeito muito forte. Eu quero que vocês observem a linguagem forte que Ele vai usar aqui em Levítico 17. Versículo 1. Diz o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: isto é o que o Senhor ordenou. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial ou fora dele, aqui ele está falando sobre o tempo que estavam no deserto, então era no arraial, no ajuntamento deles no deserto. Se ele matar, né, um boi, um cordeiro, uma cabra, e não os trouxer à entrada da tenda da congregação, para oferecê-lo ao Senhor, diante do seu tabernáculo, tal homem será considerado culpado de derramamento de sangue. É quase considerar o cara um assassino. Ele matou um animal para fazer um sacrifício ao Senhor. Aqui não está falando de idolatria. Ele vai fazer um sacrifício ao Senhor, mas se ele fizer isso em qualquer lugar e não trouxer a porta do tabernáculo, um lugar central, tem que ser ali. Se não fizer isso, ele é criminoso. Ele está derramando sangue injustamente. Isso é uma coisa, é um crime. Eu até acho difícil entender essa linguagem, de tão forte que é. Ele derramou sangue, esse homem será eliminado do seu povo. Isto é para que os filhos de Israel, então ele fala assim, ele deu uma ordem muito forte, muito severa. Mas ele fala assim, isto é para que os filhos de Israel tragam os seus sacrifícios, que agora, até esse momento, eles imolam no campo aberto, e os apresentem ao Senhor, à entrada da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor à entrada da tenda da congregação, queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. Tem um jeito certo e tem um jeito errado. Eu não estou dizendo que eu sei exatamente como aplicar isso espiritualmente, mas o primeiro passo que a gente precisa dar para buscar uma resposta de Deus é entender que no Velho Testamento Deus era muito severo sobre isso. Ele não está falando sobre idolatria. Idolatria é pior ainda. Idolatria é pior. Quem é idólatra vai ser eliminado. Deus abomina idolatria, é ser infiel ao Senhor. Isso já, vamos dizer assim, já falamos sobre isso. Isso não precisa falar aqui. Agora, tem o jeito certo de trazer um sacrifício ao Senhor e tem o jeito errado. Por isso que eu estou chamando aqui lugares altos, a base de adoração a Deus. Eu posso oferecer a Deus da maneira errada. E Deus, por sua longanimidade, Ele até aceita. Salomão ofereceu, vocês lembram quando Salomão, logo que ele se tornou rei, ele fez um sacrifício enorme para Deus, matou não sei quantos animais, ele fez um sacrifício enorme, e daí, depois daquele sacrifício, que Deus apareceu para ele, falou assim, pede-me o que quiseres, né? Aonde Salomão ofereceu isso? Num lugar alto, e Deus aceitou. Então, a gente poderia dar outros exemplos. O profeta Samuel, eu vou falar rapidinho sobre essa parte histórica,
mas eu não posso demorar, só queria que vocês vissem essa cronologia histórica. Mas Deus tem permitido, mas o que Deus está falando sobre o lugar alto é, Deus tem um padrão, Deus tem um jeito certo de adorar a Ele. Há momentos na história em que Deus não pode exigir o jeito certo. Então vamos olhar aqui, essa parte histórica. Eu vou traduzir, vocês não precisam comprar binóculo, que eu vou ler aqui, para vocês entenderem o que está escrito. Quem não conseguiu anotar, assim, eu só coloquei assim, mais ou menos a sequência do Velho Testamento de como Deus tratava essa questão de oferecer sacrifícios a Deus. Porque afinal de contas, no Velho Testamento, quando se trata de cultuar a Deus, de adorar a Deus, era sempre feito com sacrifício de animais, ok? Desde Caim e Abel, né, que fizeram um sacrifício. Desde que quando saíram, não tinha sacrifício no Jardim do Éden, não tinha. Mas depois do pecado, depois de sair do Jardim do Éden, já tinha desde o primeiro momento, os 2 filhos de Adão que foram fazer um sacrifício, apresentar alguma coisa a Deus, um culto a Deus, uma adoração a Deus, na base de sacrifício, sempre na base de sacrifício. Então, você lê sobre Abraão, Isaac e Jacó, eram altares, eles estavam oferecendo a Deus. Então, todo culto a Deus era feito baseado em sacrifícios. E o lugar alto era um lugar para se oferecer sacrifícios a Deus. Então, houve momentos na história que Deus não podia exigir um jeito certo. Tem épocas na história que não tem jeito. Qual? Primeira época dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Nunca fala que Deus tenha se aborrecido porque ofereceram fizeram um altar em qualquer lugar. Não fala se era lugar alto ou não era, mas você pode anotar aqui que eram altares feitos em qualquer lugar. Lógico, eles não estavam fazendo de acordo com o padrão dos pagãos. Eles estavam oferecendo um altar a Deus. Mas Deus não estava exigindo um lugar específico. Por quê? Porque não tinha um lugar específico, não tinha uma casa. Então, durante esse período dos patriarcas, até chegar a Moisés, na terra do Egito nem fala se eles ofereciam sacrifícios ou não, mas até o tempo de Moisés não havia uma regra sobre onde oferecer. Agora chega Moisés, o tabernáculo no deserto. Aí nós temos esse texto de Levítico, que ele falou assim, não, até agora vocês estão matando, oferecendo ao Senhor em qualquer lugar, acabou. Agora é no lugar certo. Qual que era o lugar certo? O tabernáculo, onde tem o altar, onde tem o lugar específico para oferecer a Deus. Só que depois veio o terceiro período. Isso aqui é no deserto. Terceiro período, desde Josué até Salomão, tinha o tabernáculo, mas o tabernáculo não tinha um lugar certo e ainda se fazia sacrifícios em outros lugares que nem era o tabernáculo. Quer ver um exemplo desse período? Samuel. Samuel é um homem de Deus, jamais ele ofereceu alguma coisa de acordo com o jeito pagão ou sem ser a Deus, mas quando está contando a história de como achou Saul e ia coroar Saul, ungir Saul como rei de Israel, em 1 Samuel 9, fala que Samuel ia presidir um sacrifício que seria feito num lugar alto. Tinha um tabernáculo, tinha o altar, mas ele não foi no altar. Então esse aqui voltou a ser uma coisa em qualquer lugar. Deus não estava exigindo, Deus não estava cobrando. E depois desse período que nós estamos vendo aqui, então esse aqui o tabernáculo ficava na terra, mas não num lugar específico. Nesse quarto aqui, que desde Salomão até o cativeiro, tem o templo, tem o lugar certo, mas muitas vezes tinha os altos também, paralelamente. Não era para ter. Aqui
Deus não fez muita questão. Aqui, nos patriarcas, Deus nem tinha um lugar certo. Apesar de Deus ter mandado oferecer no tabernáculo, nesse período, esse primeiro período na Terra Prometida, continuava oferecendo, e em várias ocasiões Deus não fez questão, mas não era do jeito que Ele queria. E nós vamos, nosso tempo acabou, mas eu só vou ler o restante desse versículo aqui. Faltou um versículo importante aqui em Levítico 17, versículo 7. Então ele falou assim, não é para oferecer em qualquer lugar, só no tabernáculo. E versículo 7, nunca mais, esse aqui vai mostrar por que Deus estava tão enfático em falar, não pode oferecer o sacrifício em qualquer lugar. Ele diz o seguinte, nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios. Mas Deus, nós não falamos de demônio, nós estamos falando de oferecer o sacrifício ao Senhor. O que você entende aqui? Que quando você oferece sacrifícios, ou seja, vamos traduzir, quando você adora, cultua a Deus na base errada, por um tempo você pensa que você está oferecendo sacrifícios a Deus, mas esse jeito errado, essa base errada, abre você para a possibilidade de ser influenciado por outros espíritos. Ele está fazendo, eu não quero jamais que as pessoas façam isso do jeito que cada um quer, no lugar que quer, porque esse individualismo, nós vamos ter que continuar domingo que vem, mas a primeira base errada que eu estou procurando colocar aqui, o que seriam os lugares altos hoje? É um jeito errado. Um jeito de adorar a Deus que é errado. Eu estou adorando a Deus, o povo mantém os altos, mas eles só sacrificam a Deus. Mas Deus fala assim, eu não quero o sacrifício do lugar alto. Eu quero que o sacrifício seja trazido para um lugar. Por quê? Porque se continuar oferecendo nos lugares altos, vocês se abrem para demônios. Gente, é linguagem forte, mas é isso que está acontecendo na igreja cristã, na igreja evangélica, na igreja cristã, durante a história. É isso que tem acontecido, como no Velho Testamento. Nós adoramos a Deus, nós trazemos nossos sacrifícios a Deus, mas como nós trazemos numa base errada, no lugar errado, do jeito errado, não do jeito que Deus quer ser adorado, por um tempo pode até ser que funcione, mas é perigoso, porque ele está falando assim, eu não quero que vocês continuem fazendo isso, porque isso vai acabar caindo em culto a espíritos falsos, espíritos errados, com os quais, os demônios com os quais se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo. Ok, não vou ter tempo de ler em Deuteronômio 12 hoje, acho que nós vamos voltar para isso semana que vem, mas vamos para 1 Reis. Eu vou terminar com esse texto que fala do rei Salomão em 1 Reis 3. Primeiro Reis 3 fala assim, versículo 2. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos. 1 Reis 3:2. O povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Então, quando é que Deus permite, quando é que vale? Deus não gosta, não é o jeito que Ele quer, mas durante algum tempo, por que os patriarcas podiam fazer altar em qualquer lugar? Deus nunca reclamou, porque não tinha casa de Deus ainda. Por que depois, quando eles entraram na Terra Prometida, tinha o tabernáculo lá, mas lembra, depois de um tempo, a arca ficou separada do tabernáculo,
e foi um período confuso. Eles não tinham encontrado o lugar certo onde era para realmente cultuar a Deus. Então, esse primeiro período na Terra Prometida também foi um período confuso e voltou a ficar assim, aqui ele fala, até no tempo de Salomão, antes de Salomão fazer a casa de Deus, o povo continuava sacrificando nos altos. Por quê? Porque não tinha um lugar certo. Desde o tempo de Samuel, que a arca ficou separada, Saul, mesmo Davi trazendo a arca para Jerusalém, a situação ficou confusa, a casa de Deus não estava reunida, não tinha uma base de unidade, não tinha uma base certa, então Deus permitia, e nós podemos dizer que até hoje Deus está permitindo, mas quando a gente lê sobre Josafá, um homem de Deus, o homem que buscou a Deus, mas os altos continuaram. Dentro do nosso coração, no meu coração, vibra uma oração dizendo: Deus, quando vai chegar a hora que nós não vamos mais oferecer culto a Deus do jeito que o Senhor não quer? Eu não posso dizer hoje, está todo mundo errado. Depois, na semana que vem, eu quero explorar um pouquinho essas bases erradas. A gente pode criticar outros, falar assim, está na base errada, está na base errada. Eu também estou na base errada. Mas quando isso vai acabar? Porque Salomão aqui ele fala, eles ofereciam porque não tinha edificado. Versículo 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi. Nesse período da vida de Salomão, ele tinha um coração puro, ele tinha um coração íntegro, ele estava amando a Deus. Mas o que diz aqui? Ele andava nos estatutos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Então, ao mesmo tempo que está permitindo, tudo bem, né? Não tinha um lugar certo, não estava preparado, ainda não estava do jeito que Deus queria, mas você percebe a linguagem? Ainda sacrificava. Deus falava assim, eu tenho que fazer força para aceitar, porque isso aqui não é do jeito que eu quero. Isso aqui tem uma coisa que está contaminando, isso aqui tem uma coisa que está errada. Mas está perto. Aqui com Salomão está perto, vai fazer uma casa e vai acabar essa bagunça. Então, nos altos, eles continuavam sacrificando. Versículo 4, foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto principal. E ele ofereceu holocaustos a Deus. Então nós vamos terminar aqui, mas eu gostaria que vocês até pensassem sobre isso e orassem. Eu estou colocando algumas sugestões aqui, só para assim, se alguém não conseguiu copiar, só vou interpretar para vocês aqui. As bases erradas. Então, o lugar alto é a base errada. A base certa, eu sempre tenho lido, acho que vocês estão até cansados de tanto a gente falar. De vez em quando eu volto a Deuteronômio 12. Para mim, Deuteronômio 12, em relação a essa questão de casa de Deus, de unidade, é uma chave para entender os caminhos de Deus. E é uma coisa que Deus está falando hoje. Deus quer unidade, Deus quer reunir seu povo, e não tem jeito de ter unidade se todo mundo sacrifica nos altos. Isso é uma das coisas que está errada com o jeito que nós, como povo de Deus, estamos fazendo. E Jerusalém, a casa de Deus, representa a base certa. Nós vamos examinar isso mais domingo que vem, mas aqui fala. Então, a base errada. Quais são algumas bases erradas que podem ser os nossos lugares altos hoje? São bases que são parecidas com o jeito do homem que não conhece a Deus. É o jeito que ele cultua. É o jeito dos outros povos, não é o jeito de Deus. Não é adorar a Deus do jeito que Ele quer. Ainda que os patriarcas tivessem, pelo tempo deles de fazer altares individuais, Deus não quer mais isso, Ele quer um povo. Então, uma das bases erradas é a base, vamos colocar individualista em vez de individual, porque todo mundo tem o seu relacionamento individual com Deus. Ter um relacionamento individual com Deus não é errado,
mas vamos dizer assim, individualista, ok? Individualista, que é isso que Deus não quer. Outra base errada, uma personalidade humana, uma figura humana, um líder carismático, um cara que agrega, que todo mundo fala assim, puxa, esse é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e todo mundo se reúne ali por causa daquela pessoa. Se aquela pessoa desmoronar, o movimento cai, porque assim é tudo, assim, não tudo, mas muita coisa é baseada assim na força daquela liderança. Então isso como base é uma base errada, uma personalidade, uma liderança, um carisma humano. A outra base errada são identidades sectárias, são as denominações, né? Nós nos reunimos em torno do nosso nome, era mais ou menos aquela ideia da Torre de Babel, vamos fazer uma torre e vamos exaltar o nosso nome, não é um nome individual, mas é um nome coletivo. Então nós somos o movimento carismático, nós somos o movimento da fé, nós somos o movimento da restauração, pode ser qualquer coisa. É o nosso nome, é o nosso movimento, é a nossa identidade. É uma identidade sectária e isso não é a base certa. Isso é um lugar alto. É possível adorar a Deus no lugar alto? É possível, mas é perigoso, porque ele está falando, isso vai te conduzir numa direção errada. De repente você não está protegido ali e você pode ser influenciado por coisas erradas. E isso que Moisés fala, Deus falou com Moisés, não é para oferecer sacrifícios desse jeito mais. E outras são doutrinas, ok? Então são alguns exemplos de doutrinas erradas, de bases erradas que nós usamos para adorar a Deus. Senhor, nós estamos aqui, na verdade, num desejo de investigar essas coisas. Ó Deus, nós estamos, com certeza, como igreja, em uma dessas épocas em que todo mundo está fazendo as coisas do jeito que bem entende. Nós temos muitas pessoas servindo a Ti, mas a Tua palavra, com certeza, a Tua avaliação seria de nós hoje, na melhor das hipóteses, aqueles que estão mais servindo a Ti, o Senhor colocaria mais, continuam oferecendo, adorando a Deus nos altos. E isso não vai te satisfazer. E nós queremos descobrir, Deus, como, assim como essa atração, essa armadilha existia para o teu povo no passado, tem essas armadilhas hoje, que nós acabamos fazendo as coisas para o Senhor, não do jeito que o Senhor quer. Não do jeito que agrada ao Senhor, não do jeito que o Senhor quer ser adorado. Estamos fazendo do nosso jeito, e o nosso jeito é um jeito pagão, é um jeito errado, uma base errada, e não é o jeito que o Senhor quer ser adorado. E nós estamos aqui, Senhor, sabendo que temos muitas limitações, mas queremos entender a Tua palavra. Estamos aqui para investigar e para buscar de Ti maior revelação sobre o que é tirar os altos, para que possamos servir e adorar a Ti na base certa. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Amém.